Boa noite, graça e paz. Hoje é o segundo dia da jornada à restauração, onde do dia 1º ao dia 4 nós vamos falar temáticas voltadas para a restauração, não só de relacionamentos, de alianças e de casamentos, mas restauração pessoal. Porque a primeira e mais importante restauração que nós precisamos é a nossa com o Senhor, amém? Então, nesse momento, se você tem alguém que precisa ouvir uma palavra, convida para essa live. E bora começar a botar fogo na seara. Hoje o nosso tema é sobre perdão e amor. E as pessoas normalmente não entendem, no momento da dor, que nós dizemos que perdão e amor não são sentimentos, são decisões. E é a mais pura verdade. Por que amor e perdão não são sentimentos e são decisões? Sentimentos são voláteis, eles não têm uma coerência. Sentimento é eu hoje me desagrado com algo e amanhã eu já não me desagrado mais. Então, por isso que amor e perdão são decisões diárias, racionais e contínuas. Vamos começar pela parte do perdão. Perdoar não é você ser benevolente com a outra pessoa. Não é você passar pano para outra pessoa. Não é você compactuar com os erros dessa outra pessoa. Não é nada disso. Perdoar não é dar um benefício a quem errou. Perdoar é você abrir mão de uma dor que só corrói você. Todas as vezes que eu exerço o meu senso de justiça, onde eu desejo que o outro passe ou sofra igual ou até mais do que eu sofri, eu não alcanço o perdão. O perdão não é porque o outro mereça. O perdão não deve acontecer porque o outro me pediu. Mesmo que o outro peça e não seja concedido, não é sobre ele, é sobre você. Fazendo uma figura de linguagem, ter mágoa de alguém, não perdoar alguém, é como se você segurasse uma brasa viva, fechada nas tuas mãos. Se eu tô com uma brasa nessa minha mão, o Daniel tá queimando? Não, a brasa tá aqui dentro. Quem tá sendo queimada sou eu. Eu estou queimando. Perdão é sobre isso, eu largar essa brasa que só queima a mim. Mas perdoar verdadeiramente é necessário ter algumas ações. E uma delas é abrir mão do nosso eu, do nosso orgulho, do nosso ego. Porque muitas das vezes não perdoar tá ligado a isso. Tá ligado a um orgulho. Ah, ele errou comigo e agora eu vou perdoar. Eu tô falando isso porque eu expressava frases como essa. Quando alguém vinha tentar me persuadir sobre o Daniel, eu dizia, ah, que legal, né? Poxa, bacana. Ele errou, aprontou todas e agora eu preciso perdoar? Não. Não quero e não vou. E eu segurava nas minhas mãos a brasa que só queimava em mim. Não importava o que ele dissesse, não importava o que outras pessoas falassem, não importava. Eu dizia não. Legal, aprontou todas e agora quer dar uma de bacana. Não vou perdoar. Só que quem estava segurando a brasa, como eu disse, era eu. Não era o Daniel. E muitas das vezes nós agimos dessa forma. A gente prefere segurar a brasa a perdoar a outra pessoa. Perdoar, gente, não é amnésia. Ninguém desenvolveu a doença de Alzheimer. Perdoar é ter uma cicatriz. Só que qualquer cicatriz que a gente venha a ter no nosso corpo, ela um dia sara, mas a marca vai ficar. A marca, ela é latente, ela vai estar.
Mas se você pegar numa cicatriz, por exemplo, uma vez eu parti o queixo, tem uma cicatrizinha aqui, eu não sinto mais dor. Eu era criança quando eu precisei levar pontos e essas coisas. E eu sei que eu caí, eu sei que sangrou, eu sei que cortou, eu sei que precisou suturar. Mas eu posso pegar no meu queixo e eu não sinto dor alguma. Perdoar é eu saber tudo o que aconteceu. Não é eu esquecer, como eu disse, não é Alzheimer, mas é eu não ser mais acessada para a dor. E isso é um processo diário, ele não acontece assim. Mas para que ele comece a acontecer, eu preciso tomar uma decisão. E essa decisão envolve eu abrir mão de tudo isso que eu falei. Ego, senso de justiça, orgulho. Eu preciso abrir mão disso. Se eu não abrir mão disso, eu não consigo entrar no processo de perdão. Eu preciso lembrar que nenhum de nós, nenhum ser humano, deveria ser perdoado. Não por nosso merecimento, mas ainda assim, o Senhor entregou seu único filho em prol de nos perdoar. Então, se eu, que sou falha, pecadora, o Senhor entregou o seu filho para que o meu pecado fosse perdoado, por que eu não posso perdoar a outra pessoa? E não é aquele perdão raso, tá? Ah, já perdoei, mas ele lá e eu aqui. Ela lá e eu 10 quilômetros de distância. Não quero conversa. Perdoar não é isso. Você desculpou essa pessoa. Mas todas as vezes que você acessar a lembrança ou for acessada pela lembrança, você vai de novo se irar, se magoar, se machucar. Então isso é desculpa. Você desculpou essa pessoa, você não a perdoou. Perdoar é eu lembro de tudo, a cicatriz ficou, mas a dor não me acessa. E isso acontece através de uma decisão diária. Todos os dias eu preciso tomar essa decisão. É como um remédio de conta-gotas. Todos os dias eu preciso pingar uma gotinha para que eu venha a ser sarada. Você vai perceber que no primeiro dia que eu faço essa decisão, que eu tomo essa decisão, na primeira gota, muitas das vezes eu vou achar, esse remédio não tem efeito não. Mas se eu perseverar, no próximo dia com mais uma gota, no próximo com mais uma gota, e quando eu der por mim, a dor parou de me acessar. Eu preciso todos os dias, diariamente, combater a minha mente. Porque você começa a criar a cena e começa a justificar a não decisão do perdão. Você começa a dizer, ah, mas olha, tô lembrando disso, e a ficha é extensa. Isso não é processo de perdão. Perdão é eu recordar que eu também não era merecedor, merecedora, e ainda assim o Senhor nos perdoou. O mesmo acontece em todas as áreas da nossa vida, seja com o nosso cônjuge, seja com alguém da nossa parentela, seja com quem for. Eu preciso tomar uma decisão diária e racional. Um coração aprisionado pelo não perdão, pela mágoa, ele não alcança o Senhor. Você pode orar, botar o joelho no chão, ir para a madrugada, chorar, clamar, jejuar. Se o teu coração não perdoou verdadeiramente, você não vai conseguir alcançar. É necessário que eu perdoe em espírito e em verdade. E por ser um processo contínuo e diário, eu não posso ter pressa. Ai, meu Deus, eu vou perdoar, mas bora contar no relógio porque eu quero ver logo o Senhor trabalhar na minha vida. Quanto mais aquebrantado eu tiver o meu coração, o processo é mais rápido. Mas quanto mais preso o meu coração tá na mágoa e na dor, eu não consigo. Hoje eu abri uma caixinha de perguntas falando, o tema é perdão. E na hora do almoço, é uma regra aqui em casa, celular tá fora da mesa na hora do almoço. Para nós, para nossa família, o almoço é um momento sagrado.
Nem eu recebo visita, nem eu atendo ligação e nem eu resolvo absolutamente nada. A mesma coisa do Daniel e as crianças também, celular na mesa, não pode. Mas hoje havia uma situação um pouco fora da curva, o meu celular foi para a mesa e enquanto eu estava esperando uma resposta, eu olhei a caixinha de perguntas e uma enxurrada de coisas assim: como eu posso perdoar se ele foi embora, me abandonou? Como eu posso perdoar se ela me enganou e mentiu para mim? E uma dessas perguntas eu disse: ó, assiste lá meu testemunho. Meu marido roubou, traiu, enganou, mexeu com o meu psicológico, me quebrou financeiramente, me abandonou com 2 crianças. E hoje nós vivemos o extraordinário do Senhor nas nossas vidas. Foi fácil esse processo? Não, nunca é. Mas não é impossível. E se eu não tomar hoje uma decisão, mais distante eu fico de receber o propósito. Eu preciso, de uma forma muito racional, dizer: pera lá, hoje eu decido largar essa brasa da minha mão. Hoje eu não quero mais segurá-la. Chega, tá bom. Eu não vou mais segurá-la. E não é porque o outro mereça. Não é porque o outro não me pediu perdão. Não é porque eu estou compactuando com o erro do outro. Não é por isso. Nunca é sobre o outro. É sobre nós. O perdão nunca vai ser uma medalha de merecimento e mérito. Nunca. O perdão é racional e ele é diário. Assim como o amor. Ah, Dani, mas eu me dediquei tanto para ela, me dediquei tanto para ele, mas eu não tive reciprocidade. Amor não exige reciprocidade. Amor é decidir amar alguém de uma maneira racional. Não é borboleta no estômago, não é frio na barriga, não é taquicardia no peito, isso é paixão. Mas paixão é sentimento e como todo sentimento tem prazo de validade. Amor é decisão. Amor envolve uma decisão não só por aquilo que me agrada no outro, não só pela questão física, não só pela questão emocional, não só pela questão de caráter. Amor envolve eu amar a outra pessoa, inclusive conviver com os seus defeitos. Amar envolve eu fazer algo para outra pessoa, não esperando reciprocidade. Amar é entender que há uma lei de semeadura. Eu vou colher o que eu estou semeando. E aí sabe por que a maioria dos casamentos acaba caindo? E alianças são rompidas? Porque quando um para, o outro diz: ah, tá fazendo, eu também não vou fazer não. Quer que eu faça? Então faz também. Isso não é amor. Isso é disputa. Amor tá bem distante disso daí. Amar é você realmente pegar na mão do outro, no bom e no ruim, e dizer: vambora, eu tô contigo. Talvez isso tenha sido o meu maior ponto de mágoa, por exemplo, com o Daniel. Porque mesmo eu reclamando, mesmo eu falando, eu nunca larguei a mão dele. E eu me senti largada. Eu senti que ele largou a minha. Então entrava o meu senso de justiça. Eu pensava: pois cara, eu fiz tanta coisa por ele, fiz porque eu ainda dizia assim, eu fiz porque eu decidi fazer. E ele simplesmente no problema me largou sozinha e não olhou para trás. E isso me deixava revoltada. Mas aí eu entendi que essa revolta eu tinha que largar, esse chumaço de fogo na minha mão, porque isso não ia resolver. Aquilo que eu não resolvo vai para o altar. E todos os dias o Espírito Santo precisou ministrar na minha vida. Todos os dias o Espírito Santo passou a ministrar na minha vida. E isso só aconteceu porque primeiramente eu tomei uma decisão. Ah, Dani, então quer dizer que se eu não tomar uma decisão ou ele não tomar uma decisão? Não, eu já disse para vocês, Deus quando quer fazer ele não pergunta, ele faz.
E eu sofri mais porque o Senhor ficou me dizendo: vambora, vambora, perdoa. E eu não vou. Perdoa, não vou. E aí toda vez que a gente quer fazer uma queda de braço com Deus, pode ter certeza que você vai sair machucado. Porque simplesmente vai chegar o dia que o Senhor vai dizer: acabou com a palhaçada, agora você vai fazer. Então abre logo mão dessa coisa do ego, do orgulho. E esses são pecados ocultos na nossa personalidade. Aí você diz: poxa, tá tudo tão arrumado, tenho buscado o Senhor. Mas ego, orgulho, soberba, egocentrismo são pecados ocultos dentro da minha personalidade, que fazem com que eu não alcance. Eu preciso lembrar que para eu me achegar ao Senhor, eu preciso estar com o coração puro, para que eu possa ouvir. O Espírito Santo, ele é sensível. A cada vez que eu peco, ele afasta. Então, pela sensibilidade do Espírito de Deus, eu preciso perdoar. É sobre isso. Eu preciso tomar uma decisão. Hoje eu fiz um post que eu separei 7 itens que fazem com que eu me sinta aprisionado. Porque se você perceber, o outro consegue viver a vida dele. Aí quem fica martelando o problema, a dor, a mágoa, sou eu. Aí eu vou pra internet, aí eu digo: eu tô aqui penando e a pessoa tá lá, ó, só no oba-oba. É porque quem tá segurando a brasa sou eu. Sou eu que tô segurando a brasa. E isso envolve não só o perdão pro outro, mas o auto-perdão. Eu preciso me perdoar. O Senhor, ele jamais vai nos acusar. Ele entristece o nosso coração. Ele dá uma dorzinha. Como se te perguntasse: você tá certo disso que você tá fazendo? E aí muitas das vezes o nosso ego diz assim: Deus pode até me castigar, mas eu não vou abrir mão disso. Eu suporto a ira de Deus, mas eu não vou abrir a mão disso. Menino, nem eu, nem você, nenhum de nós suporta a mão de Deus, não. Não fala isso nem de brincadeira. Não é nem algo que eu possa cogitar. Nenhum de nós suportaria. Mas estamos tão irracionais que chegamos a profetizar isso na nossa vida. Ah, eu prefiro passar na mão do Senhor do que eu ter que perdoar fulano. Não faça isso. A falta do perdão me faz me sentir torturada, porque a todo tempo eu acesso essa dor. A falta do perdão faz com que eu me sinta com um sentimento todo tempo de vingança. Eu quero me vingar, eu quero que o outro sofra. A palavra diz que a vingança, ela pertence ao Senhor. Entrega isso. Não é você. Há algo que eu já falei para vocês inúmeras vezes. Lei da semeadura. O que o homem plantar, ele vai colher. Então não é você que vai determinar que horas é a colheita. Ontem eu disse, por mais avançada que esteja a tecnologia, não existe semente que eu planto, rego, floresce, dá frutos, amadurece o fruto e eu colho num dia só. Mas nós vivemos num tempo frenético que eu acho que eu vou colher num dia só. Não vou. O tempo e a hora pertence ao Senhor e o tempo dele não é com o nosso relógio. A outra coisa que o perdão, a falta do perdão nos impede é sermos perdoados pelo Senhor. A palavra dele é muito clara. Se eu não perdoo, eu também não sou perdoado. Se eu não perdoar, o Senhor também não me perdoa. E eu tô querendo o perdão do Senhor, viu? Todo dia. A falta do perdão vai fazer com que a minha oração não passe do teto. Eu vou buscar, eu vou orar, eu vou clamar, eu vou gritar, eu vou jejuar, eu vou, e eu vou pra lugar nenhum.
a minha oração toda vai bater no teto e é lá no teto que ela vai ficar, ela não vai subir aos céus. Porque para que a minha oração suba aos céus como incenso agradável e suave diante do altar do Senhor, eu preciso estar com um coração limpo. E um coração que não perdoa não é um coração limpo. As minhas orações não serão respondidas. A falta de perdão me faz andar nas trevas. Me faz andar nas trevas que eu só consigo enxergar a vida em preto e branco. Dani, como é enxergar a vida em preto e branco? Em tudo eu acho uma dor e um defeito. Nada é bom o suficiente. Nada preenche, nada agrada, nada completa, nada faz sentido, nada me traz paz. A vida passa a ser cinza. E o nosso tempo aqui, ele é cronometrado. No máximo, o que cada um de nós vai ter, pelas estatísticas, é 70 anos. Para aqueles que se cuidam um bocadinho mais, pode chegar a 90. E para alguns raros e abençoados, a 100. São poucas décadas que, a priori, nós acreditamos que vamos ter nessa terra para eu viver a vida enxergando tudo cinza e não colorido. A falta do perdão vai fazer que eu resseque de dentro para fora até que eu não dê frutos. E árvore que não dá frutos é arrancada e lançada sobre a fornalha. Você quer ser arrancado e lançado sobre a fornalha? Porque é isso que Jesus faz. Ao ver aquela figueira que não dava frutos, ele a seca e ela é arrancada. E a falta do perdão vai fazer com que eu resseque. A falta de perdão faz com que eu deixe de olhar por um prisma positivo o meu casamento ou qualquer relação que eu venha a ter. A primeira coisa que você decide ao perdoar é orar pela vida daquela pessoa. Porque não é fácil a gente orar por aqueles que nos machucam. Quem nós amamos, a gente vai pro joelho, clama, grita, louva. Mas ora por quem te machuca. Ora por aquele que te magoou. A tua vontade de orar é: Senhor, pesa a mão nesse ser humano, arrocha em cima dele, tem pena não, a costa é a vara é para a costa dos tolos, arrocha aí, Jesus. Eu quero orar dessa forma, mas eu não quero orar: Senhor, abençoa a vida dele ou dela, Senhor, aquebranta o coração dele ou dela, Senhor, traz a tua paz para a vida dele ou dela, Senhor, libera bênçãos para a vida dele ou dela. Eu duvido você querer orar dessa forma por quem pisou no teu pé, por aquele que te magoou ou por aquele que de alguma forma trouxe dor para você. Não, você quer Jesus sentar o cajado na cabeça desse ser humano. É para arrochar, Jesus, não é para, né? Não é fraquinho não, é para deixar só no mato. De resto, arrocha. Ore por aquele que te machucou. Senhor, abençoa a vida dele, transforma a vida dele, faz com que ele tenha um encontro verdadeiro com o teu Espírito Santo. Faz, Senhor, que ele possa se render na tua presença. Faz, Senhor, que ele possa se tornar verdadeiramente cristão, não só ouvindo falar de ti, mas vivendo os teus preceitos e a tua palavra. Ora sim pelo teu marido e pela tua esposa na hora que ele tá te dizendo, ela tá te dizendo: olha, não quero saber não, viu? Vai viver tua vida, eu vou viver a minha. Eu estou muito feliz. Minha vida tá um mar de maravilhas. Minha vida era um inferno quando eu vivia contigo. Duvido você conseguir orar. Mas é nessa hora que você vai tomar a decisão e começar a orar por esse ser humano perdido que está no mundo, para que ele seja resgatado, amém? Agora My Love vai falar, né, amor? Bom, esse é um dos temas que nós vamos trabalhar muito em cima.
porque é o que a gente mais pega aqui nas nossas perguntas, na caixinha das perguntas, sobre a OM, sobre o marido que brigou, que saiu e não sabe como conduzir, como fazer. E eu fiz uma colocação aqui rapidinho, uns pontos aqui que a gente pode refletir aqui agora. Você abriu a palavra? E também aonde a gente vai trabalhar muito, tá, pessoal? Por exemplo, você não é obrigado a conviver para quem você liberou o perdão. Você não é obrigado. Mas você tem a obrigação de liberar o perdão para ele. Se ele te ofendeu, amém. Você perdoa ele. Mas se foi um tio, um pai, um parente, um primo, um patrão, quem seja, tu não é obrigado a conviver porque tu liberou o perdão. Mas também não é aquela coisa, quilômetros de distância, não quero nem encontrar nunca mais na vida. Não, quando encontrar, você não pode acessar essa dor. Essa justamente foi a palavra que eu abri aqui, Dani, que eu ia fazer esse comentário. Que é justamente onde é o perdão fingido. Que você pega, não, eu te dar desculpa. Tu chega lá, isso tu fala na frente da tua casa. Tu chega lá na tua sala, tu já tá metendo ferro porque ele fez aquilo lá contigo. Beleza. É o perdão fingido. Você não alcança. É você apenas... Você não alcança. E aí, bem entre aspas, tá? Desculpar a outra pessoa. Se a outra pessoa andar 1 milímetro para fora do que você acredita que ela deveria estar sendo conduzida, você diz, tá vendo? Por isso que eu não perdoo essa pessoa. Aí você chega para Deus, Deus, eu perdoei ele. Isso daí, mas só que eu queria ele longe de casa. Aí, isso eu posso fazer? Deus vai chegar, pode, minha filha. Com certeza. Você perdoa e deixa ele fora. Mas é o seguinte, quando você vier falar comigo também, aí eu vou dizer, olha, você fica lá no inferno e eu fico aqui no céu. Porque da boca para fora não existe perdão assim, pessoal. Não pode ser o perdão oba-oba, o perdão fingido. Uma prova é aqui. A Dani passou por um processo extraordinário de liberar o perdão. E eu passei por um processo fantástico que se transformou em extraordinário de me auto-perdoar. Porque eu conduzi toda a situação. E eu, na hora de um momento com a revolta comigo mesmo, eu tive que liberar o meu perdão também para poder seguir. Senão eu não ia conseguir alcançar a misericórdia do Senhor na minha vida. Amém? No entanto que o perdão, ele não é uma opção. Ele é uma ordenança. Ele é uma ordenança de Deus. Em Lucas 17, quem puder escrever aí, Lucas 17, versículos 3 e 4, diz assim: olhai para vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo dizendo, eu me arrependo, perdoa. Pessoal, perdão ele não é sentimento. Ele não é tapinha no ombro, beijinho na bochecha. A tua esposa, ela nem te perdoou e nem te desculpou, tá, meu irmão? Ela fala literalmente da boca pra fora. Porque se a cada pequeno conflito ela traz pra roda o assunto, nem sequer um pedido de desculpa ela aceitou teu. Ela nem, tá? Até hoje ela não desculpou nem você. te desculpou, vai lá perdoar. Ela não sabe nem o que é perdão, na verdade. Exatamente. Eu queria finalizar com vocês sobre a parte do perdão, que você que não tem que esperar, como a Dani já falou, o perdão, ele não tem que ser da boca para fora, o perdão ele não tem que ser à espera do outro também vir pedir perdão. Eu só vou perdoar ele se ele me perdoar. Não existe isso, tá? E eu cheguei numa conclusão final, eu queria compartilhar com vocês. Tem uma coração? Jeremias 31, 34. É muito forte isso. Jeremias, quem puder anotar, gente, Jeremias
31, versículo 34. Versículo 34. E não ensinará alguém, só tá cega, pera lá. E não ensinará alguém mais a seu próximo, nem alguém ao seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde os mais pequenos até o maior, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. A palavra diz que quando o Senhor nos perdoa, Ele lança sobre o fundo do oceano as nossas transgressões. Ele lança para o mais profundo lugar. O homem já foi na lua, ele sabe qual é a profundidade do oceano no seu lugar mais profundo, mas ainda não conseguiu criar uma cápsula que leve o homem até o local mais profundo desse oceano. Então é lá, nesse lugar que o homem ainda não conseguiu chegar, é que o Senhor lança o nosso pecado. E a palavra continua dizendo que após Ele lançar sobre o fundo do oceano, Ele não traz mais a memória. Mas eu preciso não mais errar por aquilo. O Senhor vai te perdoar? Vai. Ele vai lançar sobre o fundo do oceano? Vai. Mas Jesus nos adverte: vá e não peque mais. Amém? Bom, deixa eu finalizar com vocês. O perdão, ele é necessário para a nossa vida, tá? Ele é cura para a nossa alma. E ele é libertador para todas as nossas aflições. Então, o perdão, ele é necessário para a nossa vida. Ele é cura para a nossa alma. E ele é libertador para a gente conquistar tudo o que a gente tem que conquistar, tá? Se você conseguir o ato do perdoar e orar ao mesmo tempo, automaticamente você vai estar quebrando qualquer maldição e cilada do diabo. Enquanto tu ficares preso no ato de vitimismo e tu ficares achando que foi o fim, não sei o que, ele fez isso comigo e eu não vou perdoar ele jamais em minha vida, beleza, tu tem o livre acesso do que tu quiseres fazer. Só não vem julgar depois a Deus. Tu tem que fazer a tua parte. No momento agora a gente só vive o querer. Eu quero, eu faço como eu acho que tem que ser. Então eu quero só te dizer uma coisa: como tu achares, tu tá achando errado. E eu queria finalizar. Olha só, Brani, perdoá-lo não é porque ele nunca pediu ou ele nunca vai pedir. Perdoar é uma decisão. E não é sobre o outro, é sobre mim mesmo. Perdoar é eu abrir mão do meu próprio sofrimento. Eu só sou responsável por aquilo que eu falo e faço. Eu não posso ser responsável pela ação do outro. Eu não tenho esse nível de responsabilidade, muito menos de controle. Então, eu não é... Mais uma vez, perdão não é eu dar benevolência ao outro. Não, é eu tirar a dor de dentro de mim, amém? Dando continuidade, o processo de perdoar e amar são iguais. Eu amo porque eu tenho uma decisão racional. Eu amo porque Deus amou ao mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna e não pereça. Então, se Deus foi capaz de nos amar quando éramos sem qualidade alguma para que isso acontecesse, eu também devo amar o outro da mesma forma. Eu preciso olhar para o outro com o mesmo olhar de graça que o Senhor tem por cada um de nós, que não somos merecedores da graça. Nem eu, nem você somos merecedores da graça. O amor que Deus tem por nós é a maior força que pode existir na Terra. Não tem força maior. Ele é incomparável. Na sua palavra ele diz assim: se você quer mal,
não vai dar algo ruim para o seu filho, imagina eu, que não sou mal, eu vou dar algo ruim para os meus filhos? Não. Mas tem uma coisa que o Senhor, Ele não vai nos livrar. É da lei da semeadura. Hoje o Daniel deu um exemplo do nosso filho. O Emanuel dentro de casa, desde a pandemia ele ficou muito ansioso. Então ele tem comido demais e a gente tem controlado, tentado controlar. Antigamente eu ia no mercado e eu já comprava o lanche da escola para 10, 15, às vezes até para o mês. E por conta disso eu tenho comprado semanalmente, para que eu possa ter um controle maior. E hoje de manhã, o Daniel, que leva ele cedo normalmente para o colégio, foi procurar o lanche para botar na mochila, cadê? E aí quando ele perguntou para Emanuel, ele disse, eu comi. Comigo, eu não ia nem pensar duas vezes. Eu ia dizer, você comeu? Tem nada não. Quando chegar a hora do recreio, você bebe água. Não é que eu seja severa, mas eu preciso treinar os meus filhos para a vida. A vida não vai comprar um lanche a mais para eles. A vida vai dizer para eles, agora você vai ficar com fome. Eu preciso criar meus filhos para sobreviverem ao mundo. Eu amo, dou colo, mimo, carinho, mas quando eles quebram um acordo, uma ordem ou uma ordenança, eles vão ser penalizados. E é isso que o Senhor faz conosco. E eu tenho certeza que o Daniel ter mandado ele para o colégio dessa forma, rasgou ele por dentro. Porque o Daniel tende a passar a mão na cabeça do Emanuel. Então Deus também vai nos ensinar lições para que a gente possa sobreviver ao mundo. Não é que Ele não nos ame, Ele só está nos dando couraça para suportar. Porque o mundo não é bonzinho. Ele bate com força e nem te ensina porque que tu tá apanhando. Então, da mesma forma, a palavra diz que o Senhor só disciplina quem Ele ama. Um pai e uma mãe precisam entender que amor também envolve disciplina. Amor envolve você colocar limites. Amor envolve você ensinar o que é certo e o que é errado. Então, quando o Senhor nos disciplina, Ele está simplesmente demonstrando amor. Amor não é só beijo, abraço e tapinha na costa. Amor é ensinar o correto. Então, quando você passa por algo que não é agradável, dói, dificulta, a forma que o Senhor encontrou para te disciplinar. Possivelmente, Ele já te alertou. Através da palavra, através de um louvor, através de uma pregação, até mesmo falou para você e você manteve o erro. Aí Ele chamou de novo. Aí eu brinco com vocês que vocês querem que Jesus ponha um outdoor na porta de casa. Fulano de tal, estou falando com você. A mensagem é, esquece, não vai ter outdoor. Mas se eu tenho intimidade e conexão com o Senhor, se eu não abro brechas para o inferno, eu escuto claramente a voz dele. E aí eu saio do lugar de perigo. Eu deixo de flertar com o abismo. Dani, mas como assim flertar com o abismo? Simples assim. Meu marido chega em casa, eu praticamente pergunto para ele, por que voltou? Minha esposa chega em casa, eu praticamente digo para ela, por que tá em casa? Eu não tenho uma palavra de incentivo, mas de queixa, reclamação e listagem de defeito, a minha lista é atualizadíssima. Eu sou incapaz de um gesto de carinho. Eu sou incapaz de um gesto de cuidado. Eu sou incapaz de dizer, tô aqui, segurando a tua mão. Aí, Satanás fica só olhando a situação e diz, vou mandar uma seta.
Até esse ponto, Satanás está de boa, tá? Se você for reclamar para Jesus, é capaz de Satanás dizer, olha, não tem nada a ver com essa história não, viu? Vai ver como ele tá tratando a mulher dele. Vai ver como ela tá tratando o marido dela. Não tem nada a ver comigo essa história. Mas aí, a tua palavra diz que eu fico ao derredor deles, prestando atenção em quem eu posso adragar. Aí eu vi ela sendo estúpida, ele sendo ignorante, ela não fazendo o seu papel de esposa, ele também descumprindo o seu papel de marido. Aí eu vi ali uma brechinha e só... Plif. Tá armado o circo. Aí a esposa começa a receber elogio do colega de trabalho, o marido começa a elogiar a colega de trabalho e ali começa o flerte com o abismo. E aí a terceira pessoa passa a cumprir aquilo que você não cumpre mais. Tá sempre sorridente, tem sempre um bom dia, tem sempre um acolhimento de bem-vindo, enquanto você é um poço de grosseria, estupidez, ignorância ou até finge que o outro é invisível. Aí você diz assim, mas poxa, foi tão do nada. Tem 5 anos que a criança dorme no meio da cama entre vocês dois. Tem 5 anos que vocês se relacionam sexualmente, quiçá 2 vezes por mês. Tem 5 anos que vocês não sabem o que é ir numa praça, só vocês dois, para ter um tempo de qualidade, marido e esposa. Tem 5 anos que vocês não conseguem tecer um elogio um para com o outro. Tem 5 anos que você não consegue ter uma palavra de incentivo para tua esposa e para o teu marido. Mas tem 5 anos que você critica, briga, fala mal, discute e aponta os erros. Aí você vai dizer que é do nada? Não é do nada. Por que eu me apaixonei pela outra pessoa logo depois do nosso divórcio? Porque ela passou a me dizer coisas das quais eu não escutava do Daniel. Olha, e olha que palavras de incentivo é a última linguagem que eu teria. Todo ser humano precisa ser cuidado. O Senhor, quando cria a mulher para ser esposa do seu marido, ele diz, agora vocês são um só, um cuida do outro, um zela pelo outro. Ela é a tua adjuntora, é aquela que vai caminhar junto contigo. Você é o que irá protegê-la, porque ela é a parte mais frágil. Ali o Senhor não estava falando que nós mulheres éramos frágeis intelectualmente, mas fisicamente nós somos. A força, a explosão muscular do homem é muito maior do que a nossa. Mesmo para atletas de alto rendimento, uma atleta de alto rendimento, ela nunca vai ter a explosão muscular de um homem. E aí o que o Senhor disse? Ela vai te dar os melhores conselhos e ele vai te proteger. E agora vocês são um só. Aí eu esqueço disso tudo. Aí eu me torno mãe e esqueço que eu sou esposa. Aí eu quero ascender na carreira e perco a minha família. Aí eu acho que comprar um carro do ano, viajar para Disney, morar no melhor condomínio fechado da cidade é o suficiente para manter a minha família. Amém. Viajar para o exterior. Amém. Ter o carro do ano. Amém. Morar no melhor condomínio fechado da cidade. Mas eu não posso ganhar o mundo e perder a minha família. Eu preciso lembrar que mais do que o carro, a casa ou o status social, a minha esposa e os meus filhos querem acolhimento. Querem se sentir amados. E dinheiro não compra isso. Dinheiro me dá conforto, mas não compra o amor de ninguém. E aí entra no processo de autopiedade. Poxa, ele fez isso comigo, ela fez isso comigo. Eu acho que o que o Daniel fez comigo é lícito, é certo? Não. Mas hoje eu consigo olhar para trás e ver que eu plantei boa parte disso. Uma parte realmente eu não plantei, mas uma boa parte foi fruto do que eu plantei com ele. Eu plantei muitas coisas boas, plantei,
mas também plantei muito ego, muito orgulho, muita soberba. Chegou a minha lei da semeadura. Agora eu ia colher. Mais do que isso, Deus não quer nos castigar. Ele quer nos ensinar. Ele quer que nós venhamos ser vasos de honra, aprovados por Ele. E para que eu possa ser um vaso de honra e aprovado por Ele, eu realmente preciso entender que amor e perdão são decisões. Amor e perdão estão ligados a eu amar aquela pessoa, decidir amá-la ao ponto de perdoar os seus erros. E por consequência, me amar ao ponto de largar essa brasa que está queimando nas minhas mãos, amém? A gente vai ler algumas perguntas. Abre lá cadê o celular preto? Para que eu possa pegar as perguntas e a gente tirar algumas dúvidas de vocês, amém? Lembrando, as perguntas que nós vamos ler são única e exclusivamente sobre perdão, tá? Monique, ainda há pouco eu estava conversando com o Daniel sobre essa temática. Se a gente não tivesse passado por esse processo, eu realmente não estaria aqui. Nem eu, nem o Daniel. Foi necessário a gente ir pro tipiti de Deus para que ganhássemos know-how, vamos dizer dessa forma, de uma forma corporativa de falar. Ganhamos know-how para poder aconselhar. Ainda há pouco, a última mentoria do dia, eu cheguei e o Daniel estava fazendo. E eu já conheço a pessoa, conheço a história da pessoa, já está no 3º curso, indo para o 2º de extensão. E ela nunca tinha me dito isso. Ela tá aí. E ela tá, eu acho que ela tá na live. Tá. E ela disse assim, eu fui fruto de pais separados. E eu escolhi a minha profissão porque eu disse que eu queria ajudar outras famílias a ficarem curadas, que não passassem pelo que eu passei, filha de pais separados, a dor de filha que eu senti. Naquela hora, e eu tô falando agora, eu senti o Espírito Santo um geladinho na coluna, um arrepio dos pelos que eu não tenho, por ser nortista, ó, lisa de pelo. Daniel é peludo porque é libanês. E eu disse, bingo. Achamos um motivo por esse deserto. O Senhor está preparando para essa jornada, e todas as vezes que a gente abre a boca dizendo, tô indo para a peleja, vou segurar o arado, vou ajudar, e principalmente quando eu digo que eu vou trabalhar para o Senhor na restauração de família, você pode ter certeza que é tiro, porrada, bomba e confusão, gritaria. E eu e ele fomos resolver algo na rua e fomos conversando sobre isso. E dissemos, tá aí, o Senhor agora revelou o motivo desse deserto, porque a história dela, você fica se perguntando, Senhor, que lugar que tá tendo essa situação que a gente não tá conseguindo ver, o que tá acontecendo, porque esse quebra-cabeça não encaixa. Deus perguntando que não tava batendo, não tinha lógica. E ali o Senhor disse, tá aí. E aí o Senhor respondeu a pergunta. Então agora eu te digo, minha irmã, só te segura na ventania, te agarra na rocha, vai passar. E aí você vai colocar a mão no arado, esticar as luvas e vai cumprir aquilo que um dia você ligou nos céus. E eu tenho certeza que vai ser um testemunho para abalar o inferno e resgatar de lá muitas famílias que poderiam se perder. E só de falar nisso eu confesso que eu fico emocionada, e vai ser linda essa trajetória, amém? Daniel, eu queria responder uma irmã agora que falou de se seria possível perdoar um marido que traiu e que agrediu fisicamente. Irmã, deixa eu afirmar para todo mundo aqui que está na live. A nossa pastora,
ela teve, acho que há 5 ou 6 anos atrás, o filho dela assassinado. E uma vez ela me deu um testemunho dela. De modo brutal. Pegou 5 tiros no peito, o filho dela. Confundido com outra pessoa. Então ele foi de gaiato no navio. Não era ele para ser morto, mas enfim. E o seu assassino até escreve nas redes sociais: matei o cara errado. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Ela sabe quem foi o assassino. Ela me enxerga, não tem amizade. Mas foi como eu disse ainda agora há pouco para vocês. Ela não precisa conviver com ele. Mas olha como Deus é tremendo. Até hoje ela está no ministério tranquilamente. E ela teve que liberar o ato do perdão pro cara que matou o filho dela. Agora vá lá se Deus vai perdoar. Se ele consegue fazer tu perdoar o teu marido que te traiu ou então te agrediu fisicamente. Amém? Olha só para deixar bem claro, porque depois essa live vai para um ambiente ainda mais aberto, que é o YouTube. Nós não estamos fazendo nenhuma apologia à violência física. Claro que não. Nenhuma. Nem eu, nem o Daniel vivemos numa bolha. Nem eu nem o Daniel vivemos fora da casinha. O nosso país é o país que mais mata mulheres. Essa semana, na nossa cidade, 5 mulheres foram assassinadas, vítimas de feminicídio. Não é sobre viver com seu algoz, tá? Biblicamente falando, eu até poderia dizer, não tem respaldo. Mas eu vou usar uma resposta do pastor Josué Gonçalves. Nenhum pai quer ver seu filho sendo morto. Então não é sobre isso, tá? Só para deixar bem claro. A gente está falando sobre perdoar. Ninguém está falando sobre conviver com seu algoz, amém? Mas vamos lá. Bora ver as perguntas do povo. Como saber se de fato eu perdoei? Parece não doer mais, mas quando eu lembro eu fico triste. Diferentemente do Daniel, eu já escutei tanto o meu testemunho junto com ele, quanto o meu testemunho só eu. E algumas partes eu ainda me emociono, eu ainda choro, mas não é choro de dor, de verdade. É choro de lembrança. E hoje é choro de lembrança e gratidão. Não por eu ter passado por aquelas situações, mas a gratidão de ver a graça do Senhor ter me alcançado. Não é sobre não se emocionar, é sobre não sentir mais dor. Eu não sinto mais dor. Eu posso sentar com várias mulheres num culto, posso ministrar sobre o que aconteceu na minha vida, mas a dor não me acessa ao ponto de eu senti-la. Me acessa a emoção de saber, Senhor, Tu me trouxe até aqui, íntegra e salvo. Foi difícil? Muito. Doeu? Meu Deus. Mas não foi dor de morte. Foi dor de cura, de superação, de nova história, amém? Então, se você se emociona, não significa que você não perdoou. Mais uma vez, perdão não é doença de Alzheimer. Eu vou lembrar. Amém? Vamos para a próxima. Já aprendi que amor e perdão são decisões. Minha vida está mais leve. Amém, minha irmã. Amém. Eu perdoei meu esposo, mas ele preferiu a outra pessoa. Eu ainda tenho que lutar pelo casamento? Meu bem, você já chegou até aqui, né? Por que você vai abrir mão da tua aliança para Satanás? Fecha esse processo de perdão. Vamos lá. Meu esposo me traiu por 3 vezes com a mesma pessoa. Foi morar com ela,
Não consigo perdoar. Vai continuar rodando no deserto. Eu preciso ter um entendimento que o primeiro a ser restaurado sou eu próprio. A restauração, ela acontece primeiro por mim. Então, você vai continuar no deserto, o Satanás vai continuar fazendo palco na vida de vocês, infelizmente. Ó, várias pessoas perguntando algo semelhante. Como saber que eu perdoei de verdade? De novo, eu lembro, eu sei, eu tenho ciência, eu tenho consciência do que aconteceu. Eu não adquiri Alzheimer, eu não tive amnésia súbita. Me gerou dessa dor uma cicatriz. É essa cicatriz que faz com que eu tenha total ciência dos fatos. Mas como toda cicatriz, também ela não dói mais. Porque o nome já diz, cicatrizou. Eu olho, lembro, mas a dor não me acessa. Eu sei que eu perdoei verdadeiramente quando eu vejo, lembro, recordo, mas a dor não me acessa. Não adianta eu dizer que eu perdoei e às vezes nem sequer desculpei, se todas as vezes que isso me acessa de alguma forma, através da presença da pessoa ou através de lembranças, eu ainda sinto a dor. Se eu sentir dor, eu ainda tem algo que eu não consegui perdoar. Então eu preciso fazer com que isso, todos os dias, eu pingue uma gotinha da decisão de perdoar nessa taça. Todos os dias eu pingo uma gotinha. Todos os dias eu digo para Satanás, você não vai vir com argumentos, porque senão eu sempre vou ter um argumento. Ah, eu não perdoo porque eu quero que ele sofra, eu não perdoo porque destruiu a nossa casa, eu não perdoo por causa dos meus filhos, eu não perdoo por isso, por aquilo outro. E eu sempre vou ter uma justificativa para não tomar a decisão do perdão. Eu vou pegar esse último gancho do que eu falei, filhos. Eu não posso botar no mesmo cesto. Ah, eu não perdoo ele porque ele não vem ver os nossos filhos. Eu não perdoo ela porque ela nos abandonou com os nossos filhos. Não é você que tem que perdoar sobre isso. São os filhos. Ah, mas os nossos filhos são bebês. Eles vão crescer. Não se meta numa relação que não é tua. Aí sabe o que acontece? Ele não procura, ela não procura porque botaram as crianças no meio desse balaio. Quando já são adolescentes, eles vão tomar partido, isso é claro. E só quem sofre são os filhos. A tua relação, marido e esposa, é uma coisa. A relação maternal e paternal é outra coisa. São coisas diferentes. Não é você que não vai perdoar a ausência dele ou dela em relação aos filhos. Não cabe a você. Você não é detentor dessa história. Essa história não te pertence. Não mistura as estações. Para nós mulheres isso é muito mais difícil. Porque para nós a maternidade significa pegar os nossos filhos e abrigar. Mas eu preciso entender que essa relação não é minha. Dani, mas os nossos filhos ainda são bebês. Pais só se relacionam e criam vínculos quando há constância. O pai, para amar o seu filho, ele precisa ter convivência. Dani, mas a gente mora em estados distantes. Ok. Mande foto. Tem apresentação da escola, mande a filmagem. E não fique esperando reciprocidade. Faça pelo filho. Faça a sua parte sem esperar a parte do outro.
Só faça. Não é para bater papo, nem conversar. Não é para mandar nem legenda. Só para dizer, hoje a apresentação da escola, ponto. Hoje, primeira vez que comeu papinha, ponto. Hoje, no banho de sol, ponto. Acabou. É sobre isso. Você, naquele momento, se você ama seu filho, você está sendo interlocutor dessa criança, que ainda não sabe se comunicar. Depois que fica adolescente, você não tem mais como intervir. Mas você pode dizer para ele, ó, se meta nisso aqui não. Isso aqui é história de adulto e adulto se resolve sozinho. E é isso. É isso. Não vamos misturar as estações para que as crianças não sofram além do que elas já estão sofrendo, amém? A gente espera que de alguma forma a live de hoje possa ter contribuído com o alicerce, que hoje você possa tomar uma decisão verdadeira de todos os dias pingar uma gota nesse conta-gota. E a partir disso, você escrever uma nova história. Há coisas que a gente vai precisar engolir o orgulho, o ego, para que o Senhor venha brandar. Deixa eu reforçar com vocês. Eu precisava falar isso até por mim, tá? O ato do perdão, ele é libertador. O ato do perdão, ele é libertador. Eu sou prova viva do que eu estou falando aqui para vocês. Deus, Ele faz o agir nas nossas vidas, Ele protege a gente da gente mesmo. Mas o que tu está falando com isso, Daniel? Às vezes a gente vai falar uma bobagem, uma besteira, e o Senhor vem na mesma hora, envia um anjinho dele, ei, te cala, ei, não fala besteira, cessa, ei, tá bom, cala-te, tu tem só uma boca, 2 ouvidos, só escuta. Então, Ele protege a gente da gente mesmo. O perdão, o ato do perdão, ele é libertador, ele é cura para nossas vidas. A gente não tem que ficar com essa mágoa, com esse rancor dentro da gente. Isso não cabe a gente. A gente quer ser feliz. Entendeu? O processo de marido tá com amante, marido não voltou para casa, marido vai para cá e vai para lá. Ei, para e vai fazer uma análise da tua vida. De repente é tu que tá fazendo errado, teu marido tá vendo atrás da outra. E eu não estou dizendo que teu marido tá certo não, ele tá morto de errado. Então para com esse negócio de ficar que o marido não está para cá, o marido não está para cá. Dá uma olhada nas tuas atitudes também. Bora parar com isso, pessoal. Procura o ato de te perdoar, o ato do auto-perdão. Foi o que eu passei. Ele é libertador. E da feita que tu lançares na cruz do Senhor, e deixa lançado lá. Se tu pecou, deixa o teu pecado lá. E se tu liberou perdão, deixa o teu perdão liberado na cruz do Senhor. Parem de ficar se lamentando. Ou então, volta para o final da fila e não fala mais nada. O problema é que só é o blé blé blé, o mimimi, como a gente fala aqui. Ah, eu já perdoei. Aí daqui a 30 minutos, ou então 30 segundos, tá todo mundo falando de novo e vai lá e blá blá blá, começa a falar um monte de coisa. Aí tu queres dizer que Deus não vem olhar por ti, que o teu marido tá o tempo todo dormindo fora de casa, que o teu marido tá com a OM, tá com a H, com a B, ou a Z, sei lá o quê. E qual é a tua ação, qual é a tua atitude que tu tá fazendo? Tu só quer falar, tu só quer reclamar, tu só quer brigar, e tu só quer. Dá uma freada, faz uma autoanálise na tua vida. Amém? Acima de qualquer coisa, tá? A gente precisa sempre lembrar que é um jogo duplo.
ação e omissão. Eu sou responsável 50% de tudo. É óbvio que não é fácil quando eu vou de novo adentrar no assunto sobre filhos, tá? Não é fácil ver o marido e a esposa da gente viver o engano e querer arrastar os nossos filhos para esse engano. Mas eu preciso lembrar que há coisas que Satanás pode ainda piorar a minha situação. Que coisas, Dani? Legalmente falando, ele ou ela ainda pode ir para a justiça e dizer que você está alienando o convívio do pai ou da mãe, o chamado alienação parental. E aí, em cima dessa alienação parental, se abre uma brecha para Satanás ainda sapatear. Se for necessário, ore, unja seus filhos e deixe. Acampe os anjos ao redor das crianças. Mas não abra mais brechas para que o inferno se levante e a tua vida, que já está complicada, se torne ainda mais difícil. Aí é realmente um ato corajoso de amor. É pegar o meu orgulho, o meu ego, dobrar bem dobradinho e guardar na gaveta. Ninguém tá falando que é fácil. Eu só tô tentando fazer com que você seja prudente. Seja prudente. Não dê abertura para que Satanás queira tumultuar o que já está difícil, amém? Eu queria agora também dar uma palavra de incentivo também, né? O cajado a gente dá também, né? Se não puxar a orelha, a gente não recebe a vitória. Pessoal, para Deus nada é impossível. Nada. Se você acredita que Ele pode restaurar teu casamento, amém. Creia. Faça a sua parte. Quando eu dou esse puxão de orelha em vocês, é porque a bênção e o milagre de vocês está bem aí. Está do teu lado. Está na tua mão. Só depende da tua decisão. Eu fiz aqui uma colocação aqui, um scriptzinho aqui, que eu achei fantástico. E recebam do que eu falar para vocês. Deus é capaz de defender você de você mesmo. Ele é capaz de te livrar das tuas próprias fatalidades. Ele tem um poder para recuperar a você mesmo. Ele faz recuperar a tua própria história. E Deus faz te colocar de volta no jogo da tua vida. Deus, Ele é fantástico, Ele é tremendo, Ele é extraordinário. Façam de todas essas dificuldades, todos esses problemas que estão acontecendo na vida de vocês, ser um exemplo. Aonde vocês cometeram os erros para não cometer de novo. Ei, vai orar, vai clamar, vai ter uma intimidade com o Senhor de novo. Te entrega para Ele. O que o Senhor quer é que você se entregue verdadeiramente. Não importa se está na OM ou AB ou AZ, Ele faz cheirar o teu marido, a tua esposa, da casa da amante, do amante. Ele faz quebrar toda essa maldição. Mas é a tua entrega, é a tua fidelidade, é a tua crença para Ele que vai fazer você conseguir alcançar o teu milagre. Amém? O Senhor já liberou. A palavra diz que Ele já liberou nos céus toda sorte de bênção. Então, abre mão hoje desses pequenos pecados, que para Deus não tem pequeno, médio ou grande, mas que para nós muitas das vezes passa desapercebido, para que você possa alcançar o teu milagre. Decide hoje lançar no conta-gotas da decisão diária esse perdão e essa decisão de amar. Todos os dias. Satanás vai tentar te demover? Vai trazer todas as lembranças ruins. Aí o abençoado de Cristo Jesus, a abençoada de Cristo Jesus vai te irritar. Aí vai vir
notícia que você não pediu ou até aquela que você ficou cavucando, Satanás vai tentar impedir que você alcance o resultado dessa decisão de perdoar. Mas você precisa, de novo, vamos falar de novo e não esquecer nunca dos 4 pilares. Obedecer, perdão é uma ordenança. Perseverar, decidir todos os dias por esse perdão. Ter fé. Senhor, eu creio que esse perdão vai ser alcançado por mim. E por último, Senhor, eu te agradeço. Porque por mais que agora eu não entenda a lição que tu quis me dar, eu te agradeço por receber ela. Eu preciso lembrar. Eu preciso lembrar diariamente disso. E todas as vezes que me for lançado setas do mal, eu as rejeitar e não abrir mão daquilo que o Senhor tem para minha vida, amém? Fiquem com Deus. Amanhã tem jogo de novo. Vai ser o 3º episódio da série de 4 dias. E eu quero que verdadeiramente vocês recebam isso como uma palavra revelada. E que vocês possam viver o extraordinário do Senhor, amém? Beijo, beijo, gente. Fica com Deus.